Olá, viajantes literários. Bem-vindos mais uma vez ao Viagens Literárias com River. Hoje, convido vocês a mergulhar no fascinante e romântico mundo da regência com O Visconde que Me Amava de Julia Quinn, o segundo livro da aclamada série Bridgerton. Preparem-se para conhecer Anthony Bridgerton, o irmão mais velho desta encantadora família, que decidiu que é hora de se casar e encontrar a esposa perfeita. Mas o que acontece quando a lógica e o dever colidem com uma paixão inesperada? Acompanhe-me enquanto exploramos os emaranhados amorosos, os diálogos inteligentes e os momentos emocionantes que fazem desta história uma leitura imperdível. Se você ama romances cheios de faísca, humor e emoções profundas, não pode perder este resumo. Então, sentem-se, relaxem a mente e deixem-se levar por esta maravilhosa história de amor e descoberta. Vamos começar. Prólogo. Anthony Bridgerton, desde pequeno, desfrutou de uma infância invejável, crescendo em uma família aristocrática, mas amorosa. Seus pais, Edmund e Violet Bridgerton, adoravam-se mutuamente, embora jovens, eram sensatos e dedicados aos seus filhos. Edmund, um homem forte e afetuoso, passava muito tempo com Anthony, ensinando-lhe sobre a vida e o mundo. Essa relação especial marcou profundamente Anthony, que admirava e aspirava a ser como seu pai. A vida dos Bridgerton era idílica, com passeios pelo campo e contos de aventuras todas as noites. Os filhos cresciam em um ambiente cheio de amor e risos, especialmente quando a família se reunia após as excursões de Edmund com seus filhos. A chegada de novos irmãos não diminuía o carinho de Edmund, que sempre encontrava tempo para todos os seus filhos. No entanto, a tragédia golpeou de maneira inesperada. Durante um verão, quando Anthony tinha 18 anos, Edmund morreu repentinamente devido à picada de uma abelha. A notícia foi devastadora, especialmente para Anthony, que idolatrava seu pai e não podia acreditar que algo tão insignificante pudesse tirar-lhe alguém tão vital e forte. A família ficou mergulhada na dor, especialmente Violet, que estava grávida do 8º filho. Os médicos, embora perplexos com a morte de Edmund, não puderam oferecer consolo real. Anthony, enfrentando a magnitude da perda, assumiu a responsabilidade de cuidar de sua mãe e irmãos, tentando manter a família unida. Naquela noite, diante do corpo de seu pai, Anthony compreendeu a fragilidade da vida e se convenceu de que, assim como Edmund, seu destino seria morrer jovem. Esse pensamento o acompanharia sempre, moldando suas decisões e sua perspectiva sobre a vida e a morte. Capítulo 1. No mundo da alta sociedade londrina, Anthony Bridgerton é considerado um mulherengo, o solteiro mais cobiçado e perigoso da temporada. Esse tipo de homem não se gaba de suas conquistas nem precisa alardear, pois sua reputação o precede. Anthony está ciente de seu charme e do efeito que causa nas mulheres, o que o torna um tema recorrente na revista de sociedade de Lady Whistledown. Enquanto isso, na casa dos Sheffield, Kate e Edwina discutem sobre os conteúdos da última publicação de Lady Whistledown. Kate, sempre crítica e sarcástica, brinca sobre a obsessão da coluna com os libertinos, especialmente com o Visconde Bridgerton. Edwina, por sua vez, mostra interesse e ri, encantada pelos fofocas que rodeiam a aristocracia. As Sheffield, compostas por Kate, Edwina e sua mãe Mary, estão em Londres para a temporada social com a esperança de que Edwina, a incomparável de 1814, consiga um bom casamento que assegure o futuro da família. Embora Kate se sinta um pouco deslocada e não desfrute das mesmas atenções que sua irmã, permanece decidida a apoiar Edwina em sua busca. Kate é prática e direta, características que contrastam com a beleza etérea e a doçura de Edwina. Kate sabe que seu futuro não se assemelhará ao de sua irmã, mas consola-se com a ideia de encontrar sua própria felicidade no campo. No entanto, Mary insiste que ambas devem aproveitar a temporada em Londres para encontrar bons partidos. De volta ao exclusivo clube de cavalheiros Vites, Anthony Bridgerton compartilha uma notícia impactante com seus irmãos Benedict e Colin. Está pensando em se casar. A surpresa é enorme, já que Anthony é conhecido por sua vida de prazer e aventuras,
sempre evitando compromissos sérios com mulheres respeitáveis. Ainda assim, Anthony decidiu que é o momento de cumprir seu dever familiar e encontrar uma esposa. Anthony não busca qualquer esposa. Ele tem critérios específicos. Ela deve ser atraente, inteligente e, o mais importante, alguém por quem ele não possa se apaixonar. A morte prematura de seu pai o marcou profundamente, fazendo-o acreditar que ele também morreria jovem e que se apaixonar complicaria desnecessariamente sua vida. Colin menciona Edwina Sheffield, a beleza mais destacada da temporada, como uma possível candidata. Anthony, impressionado por sua inteligência e atração, decide que ela será sua futura esposa. A determinação de Anthony marca o início de sua busca, enquanto as Sheffield continuam sua aventura social em Londres, sem imaginar o que o destino lhes reserva. Capítulo 2. No baile do Zeartide, Anthony Bridgerton surpreendeu a todos ao dançar com várias jovens solteiras, um comportamento incomum para ele. Isso foi tema de discussão na revista de sociedade de Lady Whistledown, onde se especulava se o Visconde estava tentando demonstrar que as críticas sobre seu comportamento estavam erradas. Às 11 da noite, os piores temores de Kate Sheffield se tornaram realidade quando Anthony pediu a Edwina, sua irmã, que dançasse com ele. Edwina aceitou, e Mary, a madrasta de Kate, observava o casal com um olhar que sugeria planos de casamento. Kate tentou convencer Mary de que Anthony não era um bom partido devido à sua fama de mulherengo, mas Mary, esperançosa em uma união favorável para Edwina, não parecia convencida. Enquanto Edwina dançava com o Visconde, Kate observava preocupada, notando o quão atraente e elegante Anthony era. Mary, que havia tido uma conversa agradável com a mãe de Anthony, Lady Bridgerton, parecia ainda mais segura de que o Visconde seria um bom partido para Edwina. De repente, Colin Bridgerton, o irmão de Anthony, aproximou-se de Kate e Mary. Depois de se apresentar e conversar brevemente, Colin convidou Kate para beber limonada. Kate, embora inicialmente relutante, aceitou o convite. Durante sua conversa, Kate descobriu que Colin tinha um senso de humor aguçado e uma personalidade encantadora, o que a fez sentir-se um pouco mais confortável, embora mantivesse suas reservas sobre os Bridgerton. Colin e Kate continuaram sua conversa na mesa de limonada, onde Colin revelou que Anthony estava procurando formar uma família naquele ano. Isso surpreendeu Kate, que não esperava que um mulherengo como Anthony estivesse pensando em casamento. Colin tentou convencer Kate de que Anthony era sério em sua intenção de encontrar uma esposa, mas Kate permaneceu cética. Posteriormente, Colin disse a Anthony que ele deveria conhecer Kate, já que Edwina não se casaria sem a aprovação de sua irmã. Anthony, embora cético, aceitou o conselho de seu irmão. Quando Anthony conheceu Kate, ambos trocaram palavras cortantes e olhares desafiadores. Kate mostrou-se claramente desconfortável e desconfiada de Anthony, enquanto ele tentava ser encantador apesar da evidente hostilidade de Kate. Finalmente, Anthony, decidido a ganhar a aprovação de Kate, convidou-a para dançar. Kate, embora relutante, aceitou o convite. Durante a dança, a tensão entre eles era palpável, mas Anthony estava determinado a demonstrar que podia ser o homem adequado para sua irmã Edwina. Capítulo 3. O baile do Zeartide deixou a sociedade londrina chocada ao ver Anthony Bridgerton, o infame mulherengo, dançando com Catherine Sheffield. Esse evento foi comentado por Lady Whistledown, que destacou a peculiaridade de que Catherine, a irmã mais velha de Edwina, agora atraía tanto interesse depois de Edwina declarar que precisava da aprovação de sua irmã para casar-se. Para Kate, dançar com Anthony foi um teste de sua paciência. Embora o achasse irritante, sabia que precisava se comportar com decoro. Anthony, sempre direto, perguntou-lhe por que o odiava. Kate, sem querer ser menos franca, respondeu que não o odiava, mas que não podia gostar de um homem como ele, conhecido por seu comportamento libertino. A conversa continuou em um tom sarcástico e desafiador, com Anthony desfrutando de provocar Kate e ela tentando manter sua compostura. Anthony tentou convencer Kate de que suas intenções para com Edwina eram sérias, mas Kate,
baseando-se em sua reputação, não estava disposta a aceitá-lo. Apesar de suas diferenças, houve momentos de risadas compartilhadas, mas a tensão entre eles era palpável. No dia seguinte, a casa dos Sheffield encheu-se de flores para Edwina. Anthony decidiu visitar as irmãs, e para surpresa de Kate, trouxe flores não só para Edwina, mas também para ela e Mary. Esse gesto, embora calculado para impressionar Edwina, tocou o coração de Kate, que nunca havia recebido flores antes. No entanto, sua desconfiança em relação a Anthony não diminuiu. Durante sua visita, Anthony e Kate trocaram mais palavras afiadas. Anthony gostava da oportunidade de irritar Kate, enquanto ela se mantinha firme em seu desagrado por ele. A tensão aumentou quando Kate tentou chamar Mary para que a acompanhasse, temendo ficar sozinha com Anthony. No meio desse encontro desconfortável, um pequeno corgi chamado Newton irrompeu na cena, causando um alvoroço no vestíbulo. Anthony, esperando um cachorro temível, surpreendeu-se ao ver um adorável corgi com uma barriga redonda. A chegada de Newton trouxe um alívio cômico à situação, mas não aliviou a crescente tensão entre Anthony e Kate. Apesar de seus esforços para manter Anthony longe de Edwina, Kate começava a perceber que enfrentava um desafio considerável. Anthony não era fácil de dissuadir e sua persistência poderia colocar em risco os planos de Kate para proteger sua irmã de um homem que considerava inadequado. Capítulo 4. Em uma quinta-feira no Hyde Park, ocorreu um incidente inesperado que envolveu várias figuras da alta sociedade. O Visconde de Bridgerton, as duas senhoritas Sheffield, o Sr. Nigel Berbrook e um cachorro de raça não identificada protagonizaram um alvoroço que, segundo rumores, deixou o cachorro como vencedor. Na casa dos Sheffield, Newton, o travesso corgi de Kate, parecia afeiçoar-se ao Visconde, que não perdeu a oportunidade de remarcar o caos que o cachorro causava. Mary, a madrasta de Kate, sugeriu de maneira insistente que Anthony acompanhasse Kate no passeio de Newton, na esperança de que pudessem encontrar Edwina, a irmã mais nova de Kate. Durante o passeio, Newton desatou a correr em direção ao Serpentine, puxando a coleira e arrastando Kate. Anthony juntou-se à perseguição, tentando pegar o cachorro, mas Newton dirigiu-se diretamente a Edwina, que estava na companhia do Sr. Berbrook junto ao lago. O resultado foi desastroso. Edwina caiu na água e ficou encharcada. Anthony, em um ato heróico, tirou Edwina do lago enquanto trocava duras palavras com Kate, culpando-a pelo descontrole de Newton. Kate, por sua vez, tentou defender-se e explicar que tudo havia sido um acidente. A tensão entre ambos era palpável e as acusações não cessavam. Para resolver a situação, Anthony decidiu pedir emprestada a carruagem de Geoffrey Montrose para levar Edwina para casa e deixou Kate com Berbrook, que deveria acompanhá-la uma vez que consertasse seu carrinho. A contragosto, Kate aceitou o plano, embora não estivesse contente com a ideia de deixar sua irmã sozinha com o Visconde, um homem cuja reputação lhe preocupava profundamente. Enquanto observava Anthony e Edwina se afastando, Kate refletia sobre o ocorrido. Ficar com Berbrook e Newton era, em sua opinião, uma tortura, já que Newton demonstrava ser um melhor conversador do que o infeliz Sr. Berbrook. A preocupação pela influência de Anthony sobre Edwina misturava-se com sua frustração por não ter conseguido controlar Newton e evitar o escândalo no Hyde Park. Esse episódio não só evidenciou as tensões entre Kate e Anthony, mas também sublinhou a importância da lealdade e proteção que Kate sentia por sua irmã mais nova. Apesar dos conflitos, estava determinada a manter Edwina a salvo de qualquer homem que pudesse machucá-la, incluindo o encantador e persuasivo Visconde de Bridgerton. Capítulo 5. Lady Vistledon, ao saber da ofensa causada a Catherine Sheffield pela descrição de seu cachorro, apressou-se em corrigir seu erro. Newton, o corgi, havia sido uma fonte de caos no Hyde Park, e sua participação no incidente do Serpentine havia deixado Edwina resfriada e Kate com um tema urgente de conversa. Edwina, envolta em cobertores e bebendo uma poção curativa, foi interrogada por Kate sobre sua conversa com o Visconde Bridgerton durante o trajeto de volta para casa. Edwina mencionou que ele se mostrou cortês e preocupado com seu bem-estar,
algo que Kate achou difícil de acreditar, dado que acabava de sair do lago completamente encharcada. O interesse de Kate nos detalhes da conversa do Visconde e Edwina revelava mais do que ela queria admitir. Quando Edwina sugeriu que Bridgerton poderia ser um bom candidato a marido, Kate mostrou-se claramente em desacordo, lembrando a sua irmã a fama de mulherengo do Visconde. A preocupação de Kate pela influência do Visconde sobre Edwina misturava-se com sua própria frustração. Apesar de seu desagrado por Anthony Bridgerton, não podia ignorar a crescente atração que sentia por ele, uma atração que a incomodava e desconcertava. Edwina, no entanto, começou a suspeitar que havia algo mais entre sua irmã e o Visconde. A insistência de Kate em desqualificá-lo parecia estar motivada não só pelo seu desejo de proteger Edwina, mas também por um interesse pessoal que não podia esconder. Alguns dias depois, Mary decidiu que Kate e ela deveriam assistir à soirée musical na mansão Bridgerton, apesar da ausência de Edwina. Kate, embora relutante, não teve outra opção senão acompanhar sua mãe. Chegaram à imponente mansão, onde a riqueza e a elegância do lugar impressionaram Kate. Enquanto isso, Anthony, de seu estúdio, observava a chegada dos convidados e surpreendeu-se com a presença de Kate. Apesar de seu desejo de evitá-la, não pôde ignorar a atração que sentia por ela. Sua mente estava cheia de lembranças do sonho vívido e perturbador que havia tido, onde Kate ocupava um lugar central. Anthony, decidido a manter-se afastado de Kate, preparou-se para enfrentar a soirée musical com a esperança de não cruzar com ela. No entanto, a inevitabilidade de seu encontro pairava no ar, como uma tensão palpável que ameaçava transbordar a qualquer momento. Na sala de música, Kate tentou passar despercebida, mas sabia que a presença do Visconde era inevitável. A soirée mal havia começado e a música era apenas o prelúdio de uma noite que prometia mais encontros desconfortáveis e revelações surpreendentes. Capítulo 6. A soirée musical na mansão Bridgerton prometia ser uma ocasião artística de alto nível, algo nem sempre garantido nesses eventos. Maria Rosso, a soprano italiana com um carisma inegável tanto na voz quanto na presença, atraiu a atenção de mais de um cavalheiro, mesmo depois de concluir sua apresentação. Kate, desde seu assento na parte de trás, soube exatamente quando o Visconde Bridgerton entrou na sala. Tentou se convencer de que não estava prestando muita atenção a ele, mas a verdade é que sua chegada não passou despercebida. Anthony sentou-se discretamente perto de sua família sem notar a presença de Kate. Enquanto a soprano começava sua interpretação, Kate não pôde evitar notar como Maria Rosso lançava olhares sedutores para Anthony. Esta situação provocava-lhe uma mistura de irritação e decepção. Embora devesse se alegrar por ter provas da natureza mulherenga do Visconde, não podia evitar sentir-se incomodada. A apresentação terminou e a cantora dirigiu-se diretamente a Anthony, que lhe devolveu um meio sorriso e um gesto afetuoso. Kate observava com desgosto, até que Mary a interrompeu e pediu que deixasse de olhar para o Visconde. Apesar dos protestos, Kate aceitou que não podia continuar vigiando os movimentos de Anthony. Mary levou Kate para a frente da sala para cumprimentar sua anfitriã, a Viscondessa Bridgerton. Lady Bridgerton revelou-se uma mulher encantadora, orgulhosa de seus filhos e ansiosa para conhecer Edwina. Durante a conversa, ficou claro que a Viscondessa estava interessada em emparelhar Anthony com Edwina, algo que inquietava Kate. Pouco depois, Kate encontrou-se tentando escapar da senhora Featherington, que parecia interessada em falar sobre o incidente no Serpentine. Aproveitando a oportunidade, Kate esgueirou-se para o corredor para tomar um fôlego. No entanto, ao ouvir as vozes de Anthony e Maria se aproximando, escondeu-se rapidamente em um escritório próximo. Agachada debaixo da escrivaninha, Kate ouviu a conversa entre Anthony e Maria, que discutiam sobre os rumores do casamento do Visconde e suas intenções. Anthony, ao sentir um aroma familiar de lírios e sabão, descobriu Kate escondida e decidiu confrontá-la. A tensão na sala era palpável quando Anthony fechou a porta e se aproximou dela. Anthony, tentando manter a compostura, tirou-a do esconderijo e interrogou-a sobre seus motivos. Kate, nervosa, tentou explicar-se,
mas a proximidade do Visconde a desarmou. Anthony, com um toque suave mas firme, deixou-a sem palavras, deixando claro que ele havia vencido aquele confronto. Capítulo 7. Na soirée musical de Lady Bridgerton, Kate Sheffield observava desde a parte de trás da sala, notando como Anthony, o Visconde Bridgerton, entrava tarde e se sentava perto de sua família. Maria Rosso, a soprano italiana, não parava de lançar olhares insinuantes para ele durante sua apresentação, o que irritava Kate. A situação tornou-se mais desconfortável quando Mary a levou para a frente da sala para cumprimentar a Viscondessa Bridgerton e sua filha Eloise. A mãe do Visconde mostrou interesse em conhecer Edwina, a irmã de Kate, que não pôde comparecer por estar resfriada. Após um encontro desconfortável com a senhora Featherington, Kate escapou para o corredor para tomar ar, mas logo percebeu que Anthony e Maria se aproximavam. Desesperada para não ser vista, escondeu-se em um escritório próximo. Enquanto estava ali agachada sob uma escrivaninha, Anthony e Maria entraram na sala. A conversa entre ambos revelava a natureza mulherenga de Anthony, o que aumentou a frustração de Kate. Anthony notou um aroma familiar e descobriu Kate escondida. A situação tornou-se tensa e ele fechou a porta, enfrentando-a. A atração entre eles tornou-se palpável, e apesar de sua intenção inicial de assustá-la, Anthony a beijou. Kate, surpresa e confusa, respondeu ao beijo antes de se afastar rapidamente e enfrentá-lo à distância. Anthony, com uma mistura de raiva e desejo, não pôde evitar sentir-se atraído por Kate, embora soubesse que não deveria. Ela, por sua vez, tentou manter a compostura enquanto discutiam. Kate lembrou a Anthony que não permitiria que ele se casasse com Edwina. A tensão entre eles cresceu, culminando em uma confrontação na qual Kate declarou que nunca permitiria que ele arruinasse a vida de sua irmã. 2 dias depois, Kate ainda estava furiosa. A chegada de um buquê de flores de Anthony para Edwina só aumentou sua frustração. A nota que acompanhava as flores parecia mais um insulto dirigido a Kate do que um elogio para sua irmã. Enquanto Kate se obceca com o significado do beijo e da nota, chegou um convite de Lady Bridgerton para um encontro campestre em sua casa de campo. Kate sabia que não poderia evitar comparecer e temia o que poderia acontecer entre Anthony e Edwina durante o evento. A tensão e a preocupação tomaram conta de Kate enquanto se preparava para enfrentar Anthony novamente, certa de que teria que proteger sua irmã das intenções do Visconde a qualquer custo. Capítulo 8. Na semana seguinte à soirée musical, o rumor na sociedade londrina centrava-se na reunião campestre organizada por Lady Bridgerton em sua casa de campo em Kent. A expectativa era que um dos irmãos Bridgerton se comprometesse em breve, e a lista de convidados prometia uma abundância de jovens casadouras. Anthony, ciente das intenções de sua mãe, encontrava-se em seu escritório em Aubrey Hall, refletindo sobre a reunião e suas próprias decisões. Observou pela janela a chegada dos Sheffield, que desceram de sua modesta carruagem. Edwina saiu primeiro, seguida por Mary, e por último, Kate. Anthony sentiu uma mistura de antecipação e tensão ao vê-la. Kate, ao contrário de sua mãe e irmã, tinha uma atitude franca e direta que sempre o desconcertava. Kate, por sua vez, estava surpreendida pela acolhedora aparência de Aubrey Hall. Ao entrar, foram calorosamente recebidas por Lady Bridgerton, que mostrava um interesse evidente em Edwina. A anfitriã ofereceu chá, mas os Sheffield decidiram retirar-se para descansar. Kate, no entanto, expressou o desejo de explorar os jardins. Enquanto Anthony passeava pelos jardins, encontrou-se inesperadamente com Kate. A conversa entre eles foi tensa, mas também reveladora. Anthony desculpou-se por seu comportamento no escritório, um pedido de desculpas que Kate aceitou com relutância. A tensão entre eles era palpável, e embora tentassem manter uma conversa cordial, os sentimentos não resolvidos surgiram rapidamente. Kate lembrou-se da noite no escritório, a força do beijo e a confusão que se seguiu. Anthony, por outro lado, não conseguia deixar de pensar na atração que sentia por ela, uma atração que complicava suas intenções de casar-se com Edwina.
Decidido a não deixar que seus sentimentos interferissem com seus planos, Anthony tentou manter a compostura. Ao retornar para casa, Anthony percebeu que a situação com Kate e Edwina não se resolveria facilmente. A semana prometia ser um desafio constante, e a presença de Kate nos jardins só intensificava suas dúvidas. Enquanto se afastava, sabia que precisava tomar uma decisão em breve, uma decisão que definiria seu futuro e o dos Sheffield. Capítulo 9. A tensão no ambiente era palpável enquanto Anthony e Edwina caminhavam para o campo de Pall Mall. Haviam mantido uma conversa educada sobre o clima e a educação, mas a conexão entre eles não havia se fortalecido. Anthony sentia-se estranho, quase indiferente, apesar da evidente beleza e graça de Edwina. Ao chegar ao campo, Anthony notou que Kate havia escolhido o taco preto, conhecido na família Bridgerton como o taco da morte. Isso não augurava nada de bom. Colin, sempre pronto para brincar, comentava com Kate sobre o jogo, e todos pareciam estar de bom humor. Daphne e Simon também estavam lá, preparados para a competição. A reunião logo se transformou em uma competição feroz, típica dos Bridgerton. Kate demonstrou ser uma jogadora habilidosa e astuta, o que não surpreendeu Anthony de forma alguma. Cada movimento, cada golpe com o taco, era preciso e calculado. A tensão entre Anthony e Kate era evidente, embora não reconhecida abertamente. Colin, sempre observador, notou a dinâmica e não pôde evitar fazer comentários engraçados, o que só aumentou o desconforto de Anthony. No entanto, o Visconde tentou manter a compostura e concentrou-se no jogo. Apesar de seus esforços, sua mente continuava divagando para Kate e o beijo que haviam compartilhado. Durante o jogo, as rivalidades familiares tornaram-se evidentes. Daphne e Colin unirmesi contra Anthony, e Simon, sempre o mediador, tentou manter a paz. A partida de Pall Mall era mais do que um simples jogo, era uma manifestação das dinâmicas e relações dentro da família Bridgerton. Edwina, por sua vez, jogava com graça e habilidade, mas não tinha a mesma ferocidade competitiva que os Bridgerton. Apesar de sua beleza e doçura, não conseguiu captar completamente a atenção de Anthony. Seus pensamentos continuavam voltando para Kate, que, para seu pesar, parecia ter um controle sobre suas emoções e ações. Finalmente, o jogo chegou ao fim. Os Bridgerton dispersaram-se, rindo e brincando, enquanto Anthony ficou para trás, observando Kate. Sabia que precisava tomar uma decisão em breve. A tensão entre seu desejo por Kate e seu plano de casar-se com Edwina era quase insuportável. Enquanto o sol se punha, Anthony decidiu que precisava falar com Kate a sós. Havia coisas que precisavam ser esclarecidas, e ele não podia continuar ignorando os sentimentos que surgiam cada vez que estava perto dela. Mas essa conversa teria que esperar. Por enquanto, juntou-se aos outros, decidido a manter a fachada de cortesia e calma. Capítulo 10. O ar estava cheio de expectativa enquanto os jogadores se preparavam para a partida de Pall Mall. Colin havia designado as cores dos tacos com um olhar travesso, e Anthony, muito a contragosto, aceitou o taco rosa. Edwina, com sua usual elegância, tentou trocá-lo, mas Colin insistiu que o azul combinava com seus olhos, e assim ficou decidido. Anthony, embora contrariado, propôs-se a ganhar a partida para demonstrar que a cor do taco não determinava o resultado. Com as apresentações feitas, o jogo começou com uma mistura de seriedade e camaradagem. Simon, o Duque, abriu a partida com um bom golpe, seguido por Anthony, que, apesar de sua determinação, encontrou sua bola detida por um obstáculo. Colin e Daphne seguiram, mostrando a competitividade inerente dos Bridgerton. Kate, sendo a convidada, pediu uma tacada de teste, mas foi negada rotundamente. No entanto, com um golpe forte e preciso, demonstrou que podia competir à altura dos Bridgerton. O jogo avançava, e Kate ficou para trás após um golpe infeliz que mandou sua bola colina abaixo, exatamente como Daphne havia antecipado. A situação ficou interessante quando Colin, com um movimento astuto, enviou a bola de Anthony na direção oposta,
provocando a frustração visível do Visconde. Kate, por sua vez, decidiu aproveitar a oportunidade. Com um sorriso malicioso, golpeou sua própria bola para desviar a de Anthony ainda mais, fazendo-a rolar até o lago. A celebração de Kate foi efusiva, pulando e gritando de alegria enquanto Anthony a observava com uma mistura de surpresa e admiração. Colin e Daphne juntaram-se à celebração, declarando Kate a vencedora do espírito do jogo, apesar de tecnicamente ainda estar atrasada no placar. Simon e Edwina, observando à distância, reconheceram o engenho e a audácia de Kate, o que elevou seu status aos olhos dos Bridgerton. Com o jogo tecnicamente sem concluir, a partida foi dada por encerrada devido à diversão geral e ao clima ameaçador. Simon, preocupado com o bem-estar de Daphne, insistiu em retornar para casa antes que começasse a chover. Enquanto todos se dispersavam, Edwina propôs recuperar a bola rosa do lago, uma ideia que Anthony e Colin rapidamente aceitaram. Após um curto debate, Anthony ofereceu-se para entrar na água e recuperar a bola. Enquanto tirava as botas, Kate aproximou-se dele com um cobertor, mostrando um lado mais considerado que ele não esperava. Este gesto provocou uma conexão momentânea entre eles, uma trégua em sua constante disputa. Após recuperar a bola, Anthony e Kate subiram a colina juntos, refletindo em silêncio sobre os eventos do dia. Ao chegar ao abrigo, perceberam que Colin e Edwina já haviam recolhido tudo, incluindo o taco roxo que havia desaparecido misteriosamente antes. Kate, com um sorriso, brincou sobre a competição, e Anthony, surpreendentemente, decidiu levar o cobertor para casa para lavá-lo, um pequeno ato de consideração que não passou despercebido. O dia terminou com uma sensação de camaradagem e respeito renovado entre todos. Anthony e Kate, embora ainda mantivessem sua rivalidade, encontraram um terreno comum em sua competição e determinação. Enquanto caminhavam juntos de volta para casa, uma nova compreensão surgia entre eles, marcando o início de uma possível reconciliação. Capítulo 11. Anthony e Kate caminhavam juntos para casa, cada um imerso em seus pensamentos. Anthony observava Kate, admirando sua beleza, sempre em movimento, sempre expressiva. Lembrava como a sociedade a via apenas através de sua irmã Edwina, uma beleza deslumbrante que eclipsava aqueles ao seu redor. No entanto, durante a partida de Pall Mall, Anthony percebeu que não havia prestado atenção em Edwina, mas sim em Kate. Kate, com seu entusiasmo, sua risada e sua concentração, havia capturado sua atenção por completo. Ele se lembrava dela comemorando as conquistas de sua irmã e zombando dele com malícia antes de enviar a bola voando para o lago. Esta revelação o preocupava, mas também o intrigava. Enquanto caminhavam, Anthony tentou iniciar uma conversa sobre o clima. Kate, com expressão pensativa, mencionou sua aversão por chuvas violentas. Anthony riu da imagem que ela evocava, e logo ambos compartilhavam uma conversa mais leve. Kate, chutando uma pedrinha enquanto caminhava, capturava a atenção de Anthony de uma maneira nova, fazendo-o rir sem razão aparente. Kate, desconcertada pela risada de Anthony, o confrontou, e ele, ainda rindo, tentou explicar que sua expressão lhe parecia divertida. Em um momento de franqueza, Anthony pediu a Kate que cumprisse uma aposta da partida de Pall Mall, responder sinceramente a uma pergunta. Ele se inclinou para ela e, com uma intensidade que a deixou tremendo, perguntou se ela ainda o odiava. Kate, surpresa, não pôde responder, mas seu silêncio foi suficiente para Anthony, que interpretou sua falta de resposta como um não. Naquela noite, Kate, nervosa, decidiu enfrentar a soirée com coragem. Encontrou Penélope e Featherington no corredor e decidiram descer juntas para o salão. Penélope, com seu vestido amarelo, queixava-se das escolhas de sua mãe, mas Kate tentou animá-la. No salão, Kate e Penélope foram abordadas por Cressida Cowper e Basil Grimston, que não perderam a oportunidade de fazer comentários desdenhosos. Penélope suportou seus insultos com dignidade, e justo quando a situação se tornava insuportável, apareceu Anthony. Com uma simples ação, Anthony desviou a atenção para si e ofereceu seu braço a Penélope para levá-la ao refeitório, deixando Cressida boquiaberta.
Kate observou Anthony, agora com uma nova perspectiva, questionando sua opinião sobre ele. Anthony, com seu ato de gentileza, demonstrou que talvez não fosse o desalmado que ela pensava, deixando Kate com uma sensação de confusão e um crescente interesse. Capítulo 12. Após o jantar, quando as conversas e os jogos de sociedade haviam terminado, e as damas se retiravam para seus quartos, Kate não conseguia dormir. Apesar de seus esforços para acalmar sua mente, continuava pensando no gesto de Anthony Bridgerton para com Penelope Featherington. Incapaz de relaxar, decidiu ir à biblioteca em busca de um livro para distrair-se. Com cuidado para não despertar Edwina, Kate deslizou pelos corredores escuros, acendendo uma vela e movendo-se com sigilo. Ao chegar à biblioteca, começou a procurar entre as prateleiras, murmurando para si mesma sobre que tipo de livro poderia ajudá-la a adormecer. Enquanto estava imersa em sua busca, um relâmpago iluminou a sala, seguido por um trovão ensurdecedor que a fez recuar aterrorizada. Kate, com seu medo profundo de tempestades, encolheu-se sob uma mesa, tremendo de medo. Lembrava como, quando criança, seu pai ou Mary a consolavam durante as tempestades, mas agora estava sozinha, enfrentando seu pavor. Nesse momento, Anthony entrou na biblioteca. Alarmado ao ver a vela acesa, ele se dispôs a apagá-la quando ouviu um som vindo debaixo da mesa. Agachando-se, encontrou Kate em um estado de terror absoluto. Sem saber o que fazer no início, aproximou-se com cautela, falando-lhe suavemente e segurando sua mão. Sua presença e suas palavras tranquilizadoras começaram a acalmá-la aos poucos. Anthony sentou-se ao lado dela, abraçando-a e murmurando palavras de consolo até que ela começou a relaxar. À medida que a tempestade se afastava, Kate e Anthony começaram a falar mais abertamente. Kate pediu a Anthony que lhe contasse sobre sua infância na casa, e assim ele começou a compartilhar memórias de sua família, especialmente de seu pai. Através da conversa, abriu-se um espaço de intimidade e compreensão entre eles. Anthony confessou o quão difícil foi perder seu pai aos 18 anos, e Kate compartilhou sua experiência de perder sua mãe ainda jovem e como Mary havia preenchido esse vazio em sua vida. À medida que a tempestade se acalmava, Kate sentiu que poderia retornar ao seu quarto. Anthony, no entanto, não podia acompanhá-la para evitar possíveis fofocas. Ainda assim, sua conversa havia mudado algo entre eles, e ao se despedirem, Anthony insistiu que ela o chamasse pelo primeiro nome, Anthony, um sinal da nova proximidade que haviam alcançado. Quando Kate se virou para agradecê-lo, Anthony minimizou sua ajuda, mas ela insistiu que havia sido crucial para ela. Com um sorriso, Kate deixou a biblioteca e dirigiu-se ao seu quarto, sabendo que algo significativo havia mudado em seu relacionamento com Anthony Bridgerton. Capítulo 13. Na manhã seguinte à tempestade, o clima estava claro e luminoso, embora com uma névoa úmida. Anthony mal havia dormido, sua mente presa em pensamentos sobre Kate. Ao levantar-se passado o meio-dia, a primeira coisa que viu de sua janela foi Kate caminhando lentamente pelo jardim. Sentiu uma necessidade irresistível de se reunir com ela. Enquanto isso, Kate havia decidido escapar para o jardim, preferindo a solidão às conversas corteses. Sentou-se em um banco junto à pérgola de rosas, refletindo sobre seus sentimentos por Anthony. Pensou em como ele havia demonstrado ser um homem de princípios, até heróico, ao proteger Penélope e ajudá-la durante seu ataque de pânico na noite anterior. Embora soubesse que não podia interpor-se no cortejo de Edwina, seu coração desejava Anthony para si mesma, um desejo que lhe causava uma dor profunda. Anthony a encontrou e aproximou-se, mostrando-se preocupado com seu bem-estar após a tempestade. Embora Kate agradecesse sua cortesia, sentia-se desapontada, desejando que sua preocupação surgisse de sentimentos mais profundos. Quando tentou explicar-lhe que não se opunha mais à sua relação com Edwina, Anthony sentiu uma mistura de alívio e frustração. Embora fosse o que queria, a faísca entre eles complicava suas emoções. De repente, o momento foi interrompido quando uma abelha começou a voar perto de Kate. Anthony, apavorado, ordenou que ela não se movesse.
Kate, confusa com sua reação extrema, tentou espantar o inseto, apenas para ser picada no processo. A reação de Anthony foi imediata e desesperada, tentando extrair o veneno. Kate, sem compreender totalmente seu pânico, tentou acalmá-lo, mas ele continuava fixado na ideia de que a picada poderia matá-la, lembrando a morte de seu pai por uma abelha. Enquanto Anthony sugava o veneno da picada, Kate viu 3 mulheres observando-os: Mary, Lady Bridgerton e a senhora Featherington. Naquele momento, Kate soube que sua vida estava prestes a mudar de maneira irrevogável. Capítulo 14. A reunião campestre na casa dos Bridgerton prometia um escândalo, e com tantas fofoqueiras presentes, a sociedade londrina logo conheceria todos os detalhes. Durante um breve instante, todos ficaram paralisados pela cena. Kate empurrou Anthony, que aterrissou no chão, ainda obcecado em salvá-la da picada de abelha que ele via como mortal. Lady Bridgerton, horrorizada, perguntou o que estava acontecendo. Anthony, com uma gravidade que refletia seu medo, explicou que Kate havia sido picada por uma abelha. Kate insistiu que estava bem, puxando o vestido para cima para mostrar a picada, enquanto Mary, a senhora Featherington e Lady Bridgerton observavam, horrorizadas e fascinadas. A senhora Featherington, com sua habitual falta de tato, declarou que Anthony deveria casar-se com Kate, um anúncio que provocou o horror de Kate e o desconforto de todos os presentes. Anthony, reconhecendo que não tinha outra opção, aceitou casar-se com Kate, embora a decisão tenha sido tomada sem emoção. Kate, sentindo a carga do destino, tentou falar com Anthony em privado, buscando algum indício de seus verdadeiros sentimentos. Anthony, em um tom decidido e sem possibilidade de réplica, afirmou que se casariam. Apesar das dúvidas e do medo, Kate não teve outra opção senão aceitar. Enquanto se dirigiam a um lugar mais privado no jardim, Anthony permitiu-se beijar Kate com uma paixão que surpreendeu a ambos. A faísca entre eles era inegável, e embora o momento fosse embriagador, Kate sabia que não era o modo como queria que seu relacionamento se desenvolvesse. Anthony, sentindo o desejo e a conexão com Kate, lutava contra seus próprios medos e restrições emocionais. Sabia que devia manter o controle e não permitir que o amor entrasse em sua vida, mas a atração por Kate era poderosa. Finalmente, Anthony e Kate encontrarão-se sozinhos em uma pérgola, onde a paixão reacendeu. Anthony, tentando reafirmar sua decisão, assegurou a Kate que estavam destinados a casar-se. Kate, embora desejasse que ele a escolhesse por amor e não por obrigação, não pôde evitar sentir uma mistura de esperança e resignação. A realidade de seu compromisso tornou-se evidente, e enquanto Anthony tentava assegurar a Kate que tudo sairia bem, ela não podia deixar de perguntar-se se ele pensava em Edwina quando a beijava. Com o casamento decidido e o escândalo inevitável, Kate só pôde advertir-se: cuidado com o que deseja, pois pode conseguir. Capítulo 15. Lady Whistledown nunca engana. As reuniões campestres sempre terminam em compromissos surpreendentes. O Visconde Bridgerton anunciou seu compromisso com Catherine Sheffield, não com sua irmã Edwina, como se esperava. Os detalhes do compromisso continuam sendo um mistério, especialmente dado que a senhora Featherington, testemunha do evento, guardou um silêncio incomum. A especulação é que o Visconde usou seu caráter forte para mantê-la calada. Kate logo percebeu que ser o centro das atenções não lhe caía bem. Os últimos dias em Aubrey Hall foram insuportáveis devido às constantes felicitações e perguntas sobre seu compromisso repentino. Encontrou consolo apenas em uma conversa privada com sua irmã Edwina, que mostrou-se encantada e nada surpreendida pela notícia, declarando que sempre notara a atração entre Kate e Anthony. De volta a Londres, a situação piorou. As visitas da aristocracia eram constantes, cada uma cheia de felicitações tingidas de incredulidade e suspeita. A maioria não acreditava que Anthony realmente quisesse casar-se com Kate e expressava isso de maneiras pouco lisonjeiras. Anthony, por sua vez, evitou esse escrutínio ficando em Aubrey Hall, cuidando dos assuntos da propriedade. O casamento foi marcado para o próximo sábado,
em parte para evitar mais especulações e para proteger Kate com o nome Bridgerton. Os dias anteriores ao casamento foram um turbilhão de atividades, principalmente compras dirigidas pela mãe de Anthony, Violet. Kate submeteu-se a esses preparativos com resignação, aproveitando uma nota de Anthony que pedia que estivesse em casa às 4 da tarde para visitá-la. Anthony havia passado a semana refletindo sobre seu iminente casamento. Preocupava-se em apaixonar-se por Kate, mas confiava em sua capacidade de controlar suas emoções. Decidiu que precisava falar com Kate para deixar claros certos acordos sobre seu casamento, assegurando-se de que não haveria mal-entendidos. Chegou à casa dos Sheffield e foi recebido por Kate, que havia preparado chá. A conversa foi direta. Anthony expressou que seu casamento se basearia na amizade e no respeito, não no amor. Kate assentiu, embora com dor no coração. Anthony também prometeu fidelidade, desde que ela não o excluísse de sua cama. A conversa continuou com Anthony apresentando-lhe o anel de noivado, uma simples mas bela relíquia de família. Kate emocionou-se, embora a conversa sobre a falta de amor em seu casamento continuasse ressoando em sua mente. Anthony decidiu que era hora de ser mais íntimo, e após um jogo de palavras, beijou apaixonadamente Kate. A paixão entre eles era inegável, e embora Kate desfrutasse do momento, sabia que devia manter a cabeça fria. A interrupção de Newton, seu cachorro, fez com que rissem e terminasse o encontro em uma nota mais leve. Antes de partir, Anthony reiterou que não se viriam até o casamento devido a uma superstição de sua mãe. Kate aceitou, sentindo uma mistura de esperança e resignação. Anthony saiu com a certeza de que seu casamento seria bem-sucedido, enquanto Kate ficou preocupada com as expectativas e emoções conflitantes que a esperavam em sua nova vida. Capítulo 16. Lady Vistledon lamenta não ter sido convidada para o casamento de Lord Bridgerton e Catherine Sheffield, mas promete descobrir todos os detalhes. Enquanto isso, Kate passa a noite anterior ao casamento em seu quarto, rodeada de baús cheios de seus pertences, pronta para se mudar para sua nova casa. Até Newton, seu cachorro, está preparado com uma nova coleira e seus brinquedos favoritos. Esse processo, embora sentimental, a ajuda a enfrentar a transição. Mary, a mãe de Kate, enviou seu antigo baú de Somerset, cheio de lembranças de sua infância. Esse ato tão considerado ajuda Kate a se sentir mais conectada com sua nova vida. Enquanto guarda uma camisola recatada, mas fina, selecionada por Violet Bridgerton, ouve umas batidas na porta. Edwina entra com uma jarra de leite quente e pergunta se ela está assustada. Kate admite estar nervosa, e Edwina lhe assegura que é normal, já que sua vida mudará completamente. Mary se junta à conversa, trazendo mais leite quente. Depois que Edwina sai resmungando, Mary se senta com Kate para falar sobre a noite de núpcias. Ela conta sua própria experiência e assegura a Kate que o prazer da mulher depende de seu marido. Kate, já familiarizada com o básico do ato matrimonial, mostra-se preocupada com as diferenças entre homens e mulheres em relação ao prazer. Mary tenta tranquilizar Kate dizendo-lhe que Anthony a tratará com carinho e respeito. No entanto, Kate continua preocupada, temendo não ser a primeira escolha de Anthony e que ele pudesse desejar outra mulher. O casamento, celebrado na mansão Bridgerton, é um evento reduzido, mas animado, com Gregory e a Cynthia protagonizando uma pequena altercação que adiciona um toque de humor. Kate observa tudo do vestíbulo, sorrindo apesar dos nervos. Depois da cerimônia, Kate reflete sobre o quão rápido sua vida mudou e se sente sobrecarregada pela magnitude da transformação. Durante o trajeto para a residência de Anthony, Kate sente-se nervosa e preocupada com o que está por vir. Anthony, ao notar seu nervosismo, tenta tranquilizá-la. Ela pede que esperem uma semana antes de consumar o casamento, mas ele recusa, embora a ouça e tente entender seu medo. Finalmente, Anthony a leva para seu quarto e lhe assegura que não há nada a temer. Embora Kate esteja assustada, seus medos não têm a ver com o ato em si, mas com a possibilidade de que ele não a ame. No entanto, no calor do momento, Kate decide entregar-se a Anthony, esperando que ele possa corresponder aos seus sentimentos no futuro.
Capítulo 17. O casamento de Catherine Sheffield com o Visconde Anthony Bridgerton finalmente foi celebrado. Lady Vistledon expressa seus melhores desejos para o casal, destacando o quão raro é encontrar pessoas sensatas e honoráveis na elite aristocrática. No quarto, Anthony sente uma necessidade urgente de estar com Kate. Ele a levanta nos braços e a leva para a cama, colocando-a suavemente sobre o colchão. Com cada peça de roupa que tira, a paixão entre eles cresce. Anthony leva seu tempo para admirar e acariciar Kate, provocando nela uma mistura de desejo e nervosismo. Anthony lhe assegura que ela nunca verá outro homem nu e demonstra seu desejo enquanto se despe. Kate, nervosa e inexperiente, sente-se vulnerável, mas a ternura de Anthony a tranquiliza. Enquanto ele desabotoa o vestido dela, Kate deixa-se levar pela excitação e temor. A paixão de Anthony intensifica-se à medida que ele a despe completamente. Kate, sentindo-se exposta, segue cada movimento de seu marido. Com uma mistura de nervosismo e desejo, Kate percebe que esse momento é um passo crucial em seu relacionamento. Anthony tira as meias dela lentamente, acariciando cada centímetro de sua pele. O desejo entre eles é palpável, e a tensão cresce enquanto ele a acaricia e a beija. Anthony assegura-se de que ela se sinta confortável e desejada em todos os momentos. A vulnerabilidade de Kate torna-se evidente quando Anthony sussurra palavras de desejo e admiração. Ele a tranquiliza, garantindo-lhe que a fará sua de uma maneira que ela nunca esquecerá. Apesar do nervosismo, Kate entrega-se à experiência, confiando nele. Quando finalmente se unem, a experiência é intensa e avassaladora para ambos. Anthony preocupa-se com o bem-estar de Kate, tentando ser gentil e paciente. Kate, embora nervosa, deixa-se levar pelas sensações desconhecidas e prazerosas. À medida que a paixão cresce, Anthony luta para manter o controle, desejando agradar Kate. No entanto, o medo e a insegurança de Kate emergem, questionando se ele realmente a deseja ou pensa em outra mulher. Anthony, surpreso e comovido por suas inseguranças, assegura-a com firmeza de seu desejo e devoção. Finalmente, a paixão atinge seu clímax. Anthony e Kate entregam-se completamente um ao outro, experimentando uma conexão profunda e ardente. Depois, Anthony consola-a e a atrai para si, assegurando-lhe que isso é apenas o começo de sua vida juntos. Capítulo 18. O casamento apressado de Lord e Lady Bridgerton continua sendo objeto de especulações, embora Lady Vistledon afirme que sua união é por amor. Observa que o Visconde sempre murmura coisas para sua esposa que a fazem sorrir e corar, além de dançar com ela mais do que o esperado, o que considera um sinal de romance. Nas semanas seguintes, a vida de Kate e Anthony torna-se um turbilhão de atividades. Após uma breve estadia no campo, eles retornam a Londres para a temporada social. Kate esperava retomar suas aulas de flauta, mas vê-se presa em um sem-fim de visitas sociais e eventos. No entanto, as noites são exclusivamente para Anthony, que sempre mostra um comportamento atencioso e carinhoso, assegurando-se de que Kate se sinta amada e apreciada, mesmo ouvindo-a praticar flauta, apesar de sua falta de habilidade. Embora Anthony esteja ocupado durante o dia com suas responsabilidades, o casamento acaba sendo muito melhor do que Kate esperava. No entanto, a sociedade, e especialmente Edwina, acreditam firmemente que seu casamento é uma união por amor. Um dia, Edwina visita Kate, enquanto desfrutam do chá, revela que todo mundo fala dela e de como Anthony a olha com paixão. Kate, embora secretamente feliz, tenta minimizar a importância desses comentários. A conversa muda de rumo quando Edwina confessa ter se apaixonado pelo Sr. Bagwell, um intelectual que conheceu em uma reunião campestre. Kate, emocionada por sua irmã, assegura-lhe que apoiará seu relacionamento. Edwina revela que o Sr. Bagwell é o segundo filho e que, embora não tenha grandes rendimentos, está disposta a aceitar essa situação, sabendo que Kate e Anthony poderiam ajudar sua mãe, se necessário. Anthony chega em casa inesperadamente e junta-se à conversa. Edwina surpreende-se agradavelmente ao descobrir que Anthony sente-se responsável por ela e deseja conhecer o Sr. Bagwell.
Isso fortalece o vínculo entre eles, fazendo com que Edwina sinta, pela primeira vez, o que é ter um irmão. Depois que Edwina se vai, Kate e Anthony desfrutam de um momento juntos. Kate sugere convidar o Sr. Bagwell para jantar para conhecê-lo melhor, e Anthony, em um gesto inesperado de generosidade, propõe fornecer um dote para Edwina. Kate, comovida pelo gesto, lança-se nos braços de Anthony, derrubando algumas xícaras no processo. Enquanto desfrutam de sua proximidade, Anthony reflete sobre o quão confortável se sente com Kate e decide que, embora inicialmente pensasse em manter certa distância, não pode evitar sentir-se atraído por ela. Finalmente, sugerem ir para o quarto, mas decidem ficar na sala, desfrutando de sua intimidade e deixando que o amor e a paixão os envolvam completamente. Capítulo 19. O baile anual de Lady Mottram estava tão lotado como sempre, mas os observadores não puderam deixar de notar a ausência de Lord e Lady Bridgerton. Embora Lady Mottram tivesse garantido que eles haviam prometido comparecer, ninguém sabia o motivo que os mantivera em casa. Naquela noite, muito mais tarde, Anthony estava deitado de lado na cama, segurando Kate contra seu peito enquanto ela dormia profundamente. Ele tentou cobrir o ouvido destapado dela para que não ouvisse as gotas de chuva batendo nas janelas, mas ela estava inquieta mesmo durante o sono. A tempestade estava ficando mais forte. Embora Kate não tivesse acordado, seu sono estava agitado. Anthony fazia sons tranquilizadores e acariciava o cabelo dela, esperando acalmá-la. Anthony não conseguia entender por que Kate temia tanto a chuva, embora conhecesse bem os medos infundados. A certeza de sua morte inevitável o obcecara desde que segurara a mão inerte de seu pai. Embora não temesse a morte, seu casamento com Kate mudará sua perspectiva, fazendo-o temer pelo que poderia perder. A tempestade piorou e Kate, ainda dormindo, começou a balbuciar e a se mover inquieta. Quando um trovão sacudiu a noite, ela abriu os olhos completamente, mostrando um pânico total. Anthony a abraçou e tentou acalmá-la com ternura. Ela se agarrou a ele, gemendo e chamando por sua mãe. Anthony percebeu que Kate estava revivendo um trauma de infância, e embora não soubesse se deveria acordá-la, decidiu ficar ao lado dela, tentando consolá-la. Kate finalmente se acalmou e voltou a dormir justo quando a tempestade estava chegando ao fim. Na manhã seguinte, ela acordou surpresa ao ver Anthony a observando com preocupação e curiosidade. Ele disse que ela tinha tido um pesadelo, e embora Kate pensasse que já não os tinha mais, admitiu que as tempestades sempre a assustavam. Anthony perguntou se ela sabia que falava enquanto dormia, e Kate, nervosa, perguntou o que tinha dito. Anthony revelou que ela havia chamado por sua mãe, o que fez Kate perceber que precisava de respostas. Decidiram visitar Mary para entender melhor seu medo. Mais tarde, naquele mesmo dia, visitaram Mary em sua casa. Kate, com o apoio de Anthony, perguntou a Mary sobre sua mãe. Mary, embora surpresa, concordou em contar o que sabia. Explicou que a mãe de Kate havia morrido durante uma tempestade quando ela tinha 3 anos. Kate estava presente durante a morte de sua mãe, e o medo das tempestades havia ficado gravado em seu subconsciente. Mary relatou como Kate estava frenética e aterrorizada naquela noite, abraçando sua mãe mesmo após a morte dela. Embora Kate não se lembrasse desses eventos, ouvir a história lhe deu uma sensação de alívio. Sentia como se tivessem tirado um peso de seus ombros, e embora não pudesse lembrar, saber o que havia acontecido ajudava a entender seu medo. Kate e Mary se abraçaram, chorando de alívio. Anthony observou, comovido, e naquele momento, Kate percebeu o quanto amava seu marido. Embora não soubesse se ele chegaria a corresponder a esse sentimento, naquele momento ela se sentia completa e feliz. Capítulo 20. Lady Vistledon observou com aguda percepção que a senhorita Edwina Sheffield estava muito absorta ultimamente. Rumores diziam que seu coração havia sido roubado, embora ninguém parecesse conhecer a identidade do sortudo cavalheiro. Os indícios sugeriam que o pretendente misterioso não residia em Londres, pois Edwina não mostrava interesse por nenhum dos cavalheiros locais.
Mesmo na festa de Lady Mottram, ela ficou sentada sem dançar, o que despertou ainda mais curiosidade sobre o misterioso homem que a tinha tão cativada. Naquela noite, mais tarde, Kate estava em seu toucador escovando o cabelo enquanto Anthony, absorto em seus pensamentos, olhava pela janela. Kate, com uma voz alegre, comentou que acreditava que da próxima vez que houvesse uma tempestade não a afetaria tanto. Anthony, surpreso, perguntou se ela realmente acreditava nisso. Kate explicou que tinha uma intuição, uma sensação otimista, de que seu medo desapareceria. Anthony, embora a sentisse, sentia-se inquieto. Kate confessou que durante toda a sua vida havia temido as tempestades, sentindo que morreria cada vez que uma acontecia. Anthony, sabendo que ele também carregava um medo profundo e irracional, sentiu-se sobrecarregado por suas próprias emoções. Kate havia vencido seu medo, enquanto ele ainda estava preso no seu. Kate lembrou como, na biblioteca de Aubrey Hall, havia sentido pela primeira vez que poderia sobreviver a uma tempestade graças à presença de Anthony. Ele a acariciava reflexivamente, sentindo uma mistura de amor e ciúmes. Kate havia vencido seus demônios, enquanto ele continuava sendo prisioneiro dos seus. Reconhecendo que estava apaixonado por sua esposa, Anthony sentiu-se aterrorizado com o pensamento de morrer e deixá-la sozinha. De repente, Anthony levantou-se e beijou Kate com uma paixão intensa. Levou-a para a cama, desejando-a desesperadamente. Embora a paixão entre eles fosse inegável, Anthony não conseguia escapar de seus medos internos. Depois de fazer amor com ela com uma intensidade quase frenética, Kate adormeceu, enquanto Anthony a observava, incapaz de dormir. Kate, meio dormindo, disse a Anthony que esperava que sempre estivessem assim. A palavra sempre ressoou nele como uma sentença. Incapaz de suportar a pressão, Anthony levantou-se bruscamente e começou a se vestir. Kate, confusa e magoada, perguntou aonde ele ia, mas ele apenas respondeu que precisava sair. Anthony saiu de casa, atravessando a rua sem um rumo definido. Olhou para a janela de seu quarto e viu Kate, o que lhe causou uma dor profunda. Permaneceu imóvel na rua, desejando voltar, mas sabendo que não podia. Finalmente, quando a chuva começou a cair com força, ele se afastou, sentindo-se vazio e sem rumo. Capítulo 21. Lady Vistledon, sempre atenta aos rumores e escândalos, observava que, embora se dissesse que Lord e Lady Bridgerton foram obrigados a se casar, ela acreditava firmemente que a união deles era por amor. Kate, sentada na pequena sala de jantar, contemplava seu café da manhã sem apetite, apesar de sua fome evidente. Anthony não tinha voltado na noite anterior e, embora ela tivesse adiado o café da manhã até quase às 11 da manhã, ele continuava ausente. Justo então, um lacaio lhe entregou um envelope com um lacre rosa claro, vindo de Eloise Bridgerton. A nota era breve. Anthony estava na mansão Bridgerton e não estava em bom estado. Decidida, Kate deixou o café da manhã e dirigiu-se à mansão. Ao chegar, foi recebida pela própria Eloise, que revelou que Anthony havia chegado muito tarde na noite anterior e se trancado em seu escritório sem informar a ninguém. Kate, surpreendida pela vigilância meticulosa de Eloise, não pôde deixar de admirá-la. Com uma determinação renovada, Kate dirigiu-se ao escritório de Anthony. Ela encontrou Anthony dormindo sobre a mesa, com as cortinas fechadas e a sala na penumbra. Após abrir um pouco as cortinas para deixar entrar alguma luz, ela o acordou suavemente. Anthony, ainda sonolento e de ressaca, perguntou o que ela fazia ali. Kate, com uma mistura de firmeza e preocupação, perguntou por que ele havia saído na noite anterior. Anthony, evasivo, respondeu que era complicado e que precisava de tempo para pensar. Kate, frustrada, mas decidida, tentou fazê-lo falar, mas Anthony, sentindo-se sobrecarregado, insistiu que ela fosse embora. Kate, magoada e confusa, saiu sem olhar para trás, deixando Anthony em seu escritório, imerso em seus próprios tormentos. No dia seguinte, Anthony acordou com uma ressaca terrível e foi encontrado por seus irmãos, Colin e Benedict, em seu clube. Seus irmãos, preocupados,
mas também divertidos, tentaram aconselhá-lo, instando-o a voltar para casa e resolver as coisas com Kate. Anthony, após reflexão e uma discussão com eles, decidiu que precisava dizer a Kate que a amava. Cheio de determinação, voltou para casa apenas para descobrir que Kate não estava. O mordomo informou que ela tinha saído para dar um passeio com Edwina e o Sr. Bagwell. Anthony, impatient para encontrar-la, decidiu procurar-la no Hyde Park. Ao chegar ao parque, encontrou Lady Danbury, que o deteve para conversar. Justo quando estava tentando ser cortês com ela, um coche desgovernado apareceu à distância. Ao ouvir os gritos e latidos, Anthony soube instintivamente que Kate estava em perigo. Sem perder um segundo, esporeou seu cavalo e se lançou atrás do coche descontrolado. Mas antes que pudesse alcançá-lo, o coche bateu em uma rocha e virou. Anthony, paralisado pelo horror, só pôde observar enquanto o coche se despedaçava, temendo o pior para sua amada esposa. Capítulo 22. A situação era crítica. Anthony chegou ao local do acidente e viu Edwina tentando desesperadamente liberar Kate, que estava presa dentro do coche virado. A preocupação de Anthony era palpável, pois o coche havia rolado e esmagado um lado, complicando ainda mais o resgate. Com determinação, tentou abrir um espaço maior, chamando freneticamente por Kate, mas sem obter resposta. Edwina, embora nervosa, ajudou a liberar os cavalos para evitar que ficassem mais nervosos. Enquanto isso, Anthony continuou procurando por Kate, finalmente vendo-a presa entre os destroços do coche. Embora estivesse imóvel, não havia sangue visível, o que lhe deu um pequeno alívio. Com uma mistura de desespero e ternura, Anthony a chamou, jurando que ela não podia morrer. Finalmente, Kate respondeu, assegurando que estaria bem, embora admitisse que havia machucado a perna. Com muito cuidado, Anthony a retirou dos escombros, embora não sem causar dor a Kate, que gritou no processo. Ao vê-la, Edwina exclamou sobre o estado de sua perna, que claramente estava quebrada. 3 horas depois, Kate estava instalada em sua cama, dopada com láudano para aliviar a dor. 3 cirurgiões haviam composto sua perna, enquanto Anthony cuidava dela atentamente, preocupado com qualquer movimento dos médicos. Kate, embora agradecida, sentia-se inquieta com a perspectiva de passar um mês na cama. Anthony prometeu fazer-lhe companhia, apesar das queixas de Kate sobre costura e leitura. Uma conversa profunda e emocional seguiu entre Kate e Anthony. Ele confessou seus medos e sua convicção de que morreria jovem, como seu pai, que havia falecido aos 38 anos. Kate, com amor e compreensão, disse-lhe que ele estava errado, que não deveria permitir que esse medo dominasse sua vida. Instou-o a viver plenamente, a não evitar o amor e os desafios por medo de um destino incerto. Finalmente, Anthony compreendeu a verdade nas palavras de Kate. Decidiu não desperdiçar nem um único momento juntos e a beijou com uma devoção que o encheu de esperança. Kate, apesar de sua perna quebrada, sentiu-se completamente feliz e segura de que seu amor os tornaria mais fortes. Ambos prometeram viver cada dia ao máximo, encontrando a felicidade em cada pequeno momento compartilhado. Epílogo. Lord Bridgerton celebrou seu aniversário cercado por sua família, uma ocasião especial que marcou seu 39º aniversário. Embora a autora da famosa revista de sociedade não estivesse presente, os detalhes da festa não escaparam aos seus atentos ouvidos. A celebração incluiu um concerto memorável, onde Anthony tocou trompete e Kate flauta. A oferta da senhora Bagwell para tocar o pianoforte foi recusada, e o jovem Miles Bridgerton, após subir numa cadeira, implorou aos pais que parassem sua interpretação. Ninguém repreendeu o garoto. Ao contrário, todos suspiraram de alívio quando o concerto terminou. Enquanto Kate escovava o cabelo antes de dormir, Anthony comentou sua suspeita de que Lady Vistledon tinha um espião na família, já que narrara os eventos com precisão, exceto pelo pequeno detalhe da data. Kate riu e lembrou-lhe que, embora suas interpretações musicais fossem terríveis, o importante era que tentavam. Anthony a abraçou com ternura,
encontrando paz em sua presença, e refletiu sobre o significado de completar 39 anos. Desde que Kate entrou em sua vida, seus medos haviam gradualmente desaparecido. Naquele dia, Anthony passou tempo em seu escritório, em frente ao retrato de seu pai, falando-lhe sobre sua vida, seus filhos, os casamentos de seus irmãos e a recente afeição de sua mãe pela pintura. Também falou sobre Kate e quanto a amava. Percebeu que isso era o que seu pai sempre desejara para ele: amor e felicidade. Quando o relógio marcou meia-noite, Anthony e Kate permaneceram em silêncio até que a 12ª badalada soou. Então, Kate sussurrou que o aniversário havia terminado e Anthony propôs celebrá-lo na cama. Enquanto se acomodavam, Kate mencionou que tinha lido algo na coluna de Lady Vistledon sobre Colin. Anthony, sem muito interesse, preferiu focar-se em sua esposa, insinuando que tinham coisas muito melhores para fazer. Longe da mansão Bridgerton, uma mulher não tão jovem, mas também não velha, sentava-se em sua escrivaninha. Com a pena na mão, começou a escrever uma nova entrada para a revista de sociedade, perpetuando assim o mistério e a intriga que tanto fascinavam seus leitores. E assim concluímos nossa jornada por O Visconde que Me Amava de Julia Quinn. Espero que tenham desfrutado cada momento desta apaixonante história tanto quanto eu. Se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de dar like, se inscreverem em nosso canal e ativarem o sininho para não perderem nenhum de nossos próximos resumos literários. Deixem seus comentários aqui abaixo. Adoraria saber o que acharam do livro e que outras histórias gostariam de explorar em futuros vídeos. Obrigado por me acompanharem nesta aventura literária. Nos vemos no próximo vídeo de Viagens Literárias com River. Até a próxima, viajantes!